Acho que eu mandei certo aí, hein? Ok. Pessoal, obrigado por estar aqui. Bem-vindos a mais uma palestra aqui, uma mesa redonda do Dia Nacional do RPG. Esta é a palestra Três Autores, Três Histórias. Temos 3 autores nacionais aqui que vão falar do seu trabalho aqui para a gente e contar como foi esse processo. Então, estou aqui com Daniel Santos. Vou falar pela ordem alfabética para não ter nenhum milindre, hein, gente? Olha aí. Daniel Santos, Marcos Vinícius Pérez Batista e o PH, que eu não lembro agora o sobrenome. Pode chamar de PH Autarquia. PH, Pedro Henrique, Autarquia, né? Uhum. Então, beleza. Então, agora eu vou pedir que vocês rapidamente se apresentem um pouco mais, falem de vocês, para a gente prosseguir aqui com a nossa atividade. Vamos lá, Daniel. Então, meu codinome, né? Daniel Pirraça, acho que todo mundo conhece só dessa maneira. Então, o meu projeto é o Kalimba RPG, que é um RPG de afrofantasia, ou seja, um RPG inspirado nas culturas, nas histórias africanas, né? Então, é um cenário de magia, de aventura, né? E que está ou melhor, já passou por financiamento coletivo, né? Muito bem sucedido até, estou bem feliz, e agora está em pré-venda. Inclusive, a pré-venda acaba em 2 dias, então ainda dá tempo de... Ainda dá tempo. É isso aí, estou colocando o projeto para frente e em breve a gente já deve estar entregando aí para os apoiadores. Bacana. Obrigado, Daniel. Então, Marcos, por favor, se apresenta aqui para a gente. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, participar desse evento super legal, super importante para a comunidade RPGista. Eu também vou contar meu nome aqui de herói, né, que o Daniel falou dele, agora eu vou falar o meu aqui. O pessoal me conhece como Vinícius Pérez, né, que é normalmente a forma como eu utilizo ali no dia a dia, nas produções, etc. Eu sou autor do Orbe de Livre RPG, que é um RPG que fala de Brasil, é uma fantasia heróica medieval, que tem todo o seu alicerce, toda a sua estrutura, cultura, estética, enfim, informações todas ligadas ao Brasil e à América Latina. É fazer com que a gente traga todo esse conceito de fantasia, mas com os alicerces, com os elementos que sejam ligados à nossa própria cultura, né? Também estamos em financiamento coletivo, nós conseguimos bater as metas também, a meta base, inicialmente já rapidamente conseguimos também, ainda bem. E é isso, pessoal. Esperamos que a gente fortaleça o mercado nacional cada vez mais. Muito obrigado novamente. Maravilha, maravilha. Só tem gente fera aqui. PH, meu caro, se apresente. Muito bem, eu sou Pedro Henrique Matos, do vulgo, né? PH Autarquia, PH do Clube do XP. Eu tô aqui muito lisonjeado de estar com essa galera hoje. Sou apenas mais um jogador de RPG que, como muitos, né, tinha o sonho de publicar um livro e agora está correndo atrás desse sonho. O meu ainda não foi publicado, nem sequer entrou em financiamento coletivo. Chama-se O Legado, mas hoje teremos algumas novidadezinhas sobre ele. Eu acho que, assim, eu sou apenas mais um cara comum aí, não tenho muita coisa além de falar de mim, além de dizer que estou muito grato de estar aqui e dando aqui um ataquezinho de surpresa. Se quiser me ver mais, veja lá no Clube do XP, a Netflix do RPG. Maravilha, maravilha. Eu só vou fazer um comentário antes da gente começar, porque assim, a ideia dessa mesa veio numa conversa que eu estava tendo com o Pablo, né? Na época eu estava falando, eu tinha feito a resenha do Kalimba, né? E eu tava conversando com ele e ele começou a falar, não, tô com 3 autores muito legais, tal, não sei o quê. E eu fiquei pensando, pô, 3 autores, 3 histórias, não sei, 3 autores na mesma editora, na mesma editora. E aí comecei a achar, pô, isso dá assunto. Então eu conversei com ele, ele fez o convite, né, que são 3 pessoas que se encontram. Vocês se conheciam antes disso ou não? Não. Não, né? Então tá. Mais
mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que... Beleza. Eu e Daniel tem uma outra história aí. Isso aí. É assim, então, que com vocês, Então vamos falar um pouquinho, porque assim, vocês três criaram mundos, né? Vocês três criaram mundos, criaram sistemas, certo? Todos são sistemas próprios, não é? Uhum. Na verdade, o Kalimba é o 2D6, certo? Sim. Na verdade, ele é baseado no 2D6, mas as modificações foram tantas que eu não sei mais se posso chamar assim. Só que a base é o sistema do Tio Nitro, né? Legal. Então, acho que uma coisa interessante é a gente falar exatamente disso, dessa parte do game design aí, que vai ser interessante, porque a ideia também é mostrar para quem se interessa pelo assunto um caminho, né? Então, contando a história de vocês, acho que a gente vai poder ajudar outras pessoas que estejam interessadas e trilhar o mesmo caminho que vocês. Então, se vocês puderem falar um pouco rápido aí sobre game design aí, para ajudar a nossa galera. Vamos lá, mestres. Vamos na ordem aí, Daniel. Então, o meu processo de game design foi complicado, porque, assim, eu comecei bem cedo a trabalhar no Kalimba, né? O Kalimba tinha outros nomes, outros sistemas. Comecei com os meus 15 para 16 anos e eu estou com 22, então foi um pedacinho bom aí da minha vida que eu tive empenhado nesse projeto. E no começo eu não tinha experiência nenhuma com game design, só era um curioso interessado em fazer o meu próprio sistema para jogar com os coleguinhas, né? E não é uma tarefa fácil, tá? Não é meio tanto que eu precisei de longos anos para aprender desculpa a expressão, a não fazer cagada, porque cara, criar uma mecânica do zero é loucura. É loucura, tanto que eu cheguei à conclusão nessa etapa final da Kalimba que não era sensato eu tentar tirar tudo assim da minha própria cabeça, né, em questão de mecânica mesmo. Assim, para mim é a parte mais complicada de se trabalhar num sistema, né? Ou melhor, é o sistema em si, deixando o cenário de lado. Então, eu peguei o sistema do Tio Nitro, que é um sistema gratuito, né, e está disponível aí na internet para quem quiser pegar, que é o mais 2D6, né? E a partir dele eu comecei a trabalhar o sistema do Kalimba, adaptando para as minhas necessidades. Então, eu acrescentei várias mecânicas, modifiquei outras, mas já tendo como base o trabalho de alguém que já sabia o que estava fazendo, né? Então, é bem mais fácil você melhorar aquilo que já existe, né? Ou adaptar aquilo que já existe, do que você tirar do nada. Então, eu acho que o processo de game design ele envolve muito você eu vou usar uma palavra esquisita, mas se aproveitar do trabalho ali, né? E sempre somando ali o que já existe, pegando as experiências dos outros, né? E aplicando no seu próprio trabalho, porque nada se cria, tudo se copia. E na verdade, você se apoia no ombro de gigantes. Exatamente. Olha a expressão. Então, é exatamente isso, sabe? Você usar esses gigantes como base para o seu trabalho. Sempre vai ter alguém que sabe mais que você, e que tem coisas para te ensinar. Então, eu recomendo muito que, se você pretende fazer o seu próprio sistema, cenário, você comece pegando mecânicas que já existem, veja mecânicas que você mais gosta em alguma coisa, né? E pensa primeiro no que te faz gostar daquela mecânica, né? Que tipo de experiência aquela mecânica está te oferecendo, porque assim, cada regra do seu jogo vai direcionar
a experiência dos jogadores para um lado. E a mecânica, ela serve para fortalecer a ideia do teu cenário, né? A proposta do seu jogo. Então, você vai querer uma coisa mais simplificada, você vai querer algo mais gameista, né? Que você tem que montar o seu personagem para ele ser forte, conseguir vencer aqueles desafios, montando propostas. Então, você tem que pensar primeiro na base do seu jogo, né? Qual vai ser a ideia do seu jogo, a proposta. E a partir disso você vai ver que mecânicas que você consegue encaixar ali, né? De forma que fique tudo encaixadinho, fique tudo bonitinho e fluindo. Claro que você vai precisar testar que nem um desgraçado, mas aí já é mais para frente, né? Que você pensa nisso. Você precisa estruturar primeiro o seu sistema. Eu acho que é isso. A ideia inicial, né, para se fazer um jogo é essa. É claro que você já imagina a proposta e aí você parte para as questões de mecânica. Perfeito. Obrigado, Daniel. Marcos, o que você pode falar para a gente sobre o seu processo do game design? Todo processo de game design precisa estar pautado nos conceitos básicos de construção de projetos. Você precisa primeiro entender o que você deseja fazer, depois você tem que fazer uma leitura do cenário onde você está inserido, das realidades que você tem ao seu redor, e quem já fez algo parecido ou coisas completamente diferentes, mas que bebam da mesma fonte básica, por exemplo, do jogo. E isso, muitas vezes, a comunidade RPGista não entende muito bem. E é até natural. Por que é natural? Quando você se torna RPGista, você passa a desenvolver o processo de criatividade como algo natural, vindouro, recorrente. Mas você ter um personagem que você criou, você ter uma arma lendária ou um vilão é muito diferente do que desenvolver um jogo. É muito mais complexo. Por que é muito mais complexo? Como bem disse o Daniel, você precisa entender qual é o seu projeto. Esse projeto vai ter um pano de fundo, que é um cenário, vai ter apenas um sistema de regras para ser utilizado. Esse sistema de regras, ele parte de quais premissas e quais objetivos ele tem. Se você não conhece o que você deseja construir como jogo, muito provavelmente você vai perder eficiência na hora de fazer. Então, as grandes dificuldades são, primeiro, compreender a realidade do que o teu jogo é, quais as propostas principais que ele oferece à comunidade, e aí você conseguir juntar a questão do sistema como um game mesmo que o seu jogo não seja especificamente um jogo gamificado, ele sempre vai ter o alicerce sistêmico, porque afinal de contas ele é um jogo. E segundo, isso tem que estar aliado com a proposta e a atmosfera do seu cenário, que são inclusive duas coisas diferentes que às vezes o pessoal também não compreende muito bem. Chegar nesse ponto é muito importante. Uma outra coisa que o Daniel falou que eu concordo muito é o seguinte: às vezes nós temos costume de confundir o que é inovação. A inovação não é criar algo do zero. Você não precisa inventar a roda de novo. Inventar a roda, inclusive, é uma expressão de velho, tá? Já estou entregando minha idade aqui para vocês, né? Mas inovação é fazer algo melhor com as ferramentas, com as características que você tem, com as características ou elementos que você tem em mãos. Então, isso significa que muitas vezes, como bem disse o Jaime, você pode pegar algum ponto que já foi criado e a partir dessa linha estrutural você desenvolver algo que se faça necessário ou que você deseja, às vezes não é que seja especificamente necessário, mas que você deseje trazer como uma diferença para o cenário. Então, o que eu posso passar para vocês de maiores dificuldades e que ao mesmo tempo também elucida muito o processo de criação é esse: entender do que você está fazendo, conhecer quem já fez e ter completo domínio sobre qual é a proposta que você quer levar até as pessoas, porque isso facilita muito o seu processo de desenvolvimento e criação, que ainda assim é extremamente difícil. Nossa, vocês estão sendo muito pontuais.
Eu tô adorando isso porque aqui eu vou ficar com o tempo de todos vocês aí que vocês estão deixando sobrar. Desculpa, gente. Se deixar na mão do PH, nós estamos ferrados, hein, velho? Eu tive que mutar porque caiu um temporal aqui, tava fazendo barulhão. Aí por isso que eu tive que mutar, desculpa. Obrigado, Marcos. PH, contigo agora, bola. Manda aí. Galerinha, sobre o processo de game design. Veja só, o que os rapazes colocaram aí, eu acho que é muito pertinente. Você precisa ter noção do que você quer. A princípio, aqui contando um pouquinho da minha história de game designer, eu desenvolvo jogos assim de forma bastante amadora desde os meus 14 anos de idade, que foi há muito tempo atrás. E aqui é uma curiosidade inútil. A gente está aqui, na ordem da palestra está em ordem de idade, está em ordem de alfabética e ainda está em ordem de desenvolvimento de jogo. Olha só que curiosidade, hein, cara? Pois é, né? Então, desde os meus 14 anos de idade que eu desenvolvo o jogo, só que naquela época desenvolvia RPGs caseiros, RPGs para minha turma, para a gente curtir ali. E uma das necessidades que eu mais tinha era jogos de fantasia mais contemporânea. Fantasia não necessariamente no mundo atual, mas digamos assim, mas com uma skin semelhante, né, às relações sociopolíticas, tecnológicas deste nosso mundo. E eu nunca encontrava. Então sempre ficava, às vezes ou outra, desenvolver jogos de fantasia contemporânea, às vezes jogar fantasia futurista, chegar até mesmo uma vez desenvolver um Tormenta futurista aí. Mas, enfim, até que em um determinado momento a gente fala, olha, eu quero escrever algo. E o que eu vou escrever vai ser fantasia contemporânea. Porque isso daí foi uma das maiores necessidades que eu senti. Então esse é o primeiro passo. Você sentir necessidade do quê? Eu senti necessidade de fantasia contemporânea porque eu não achava jogo de fantasia contemporânea. Hoje em dia a gente até acha, né, que é também conhecido como fantasia urbana. Mas bora lá. O que foi que eu pensei? Eu sempre fui muito gameista. O Lucas, do Clube do XP, que está aí no chat, vai ter um ataque cardíaco aí agora. Aí, né, eu sempre fui muito gameista e eu sempre gostei muito do D20. Aí eu pensava, nossa, seria massa ter um D&D moderno. Aí eu comecei a pensar, eu vou fazer um D&D moderno. E comecei a pensar, desenvolver um D&D moderno. Mas aí, né, até para não me exceder muito, vou dar aqui um salto no tempo, eu comecei a descobrir que eu poderia ir por outros caminhos, que não necessariamente o D20. Primeiro fui para o lado de Savage Worlds, participei dos concursos da Retropunk, depois acabei desenvolvendo um sistema próprio. Mas aí até me perguntaram aqui, qual foi sua maior inspiração? O que acontece? Quando eu cheguei, né, e disse, agora eu vou desenvolver meu jogo, algo que me inspirou muito, que me levou no direcionamento que eu tô, foram Devil May Cry, Supernatural e Shadowhunters, os instrumentos vorazes não, mortais. Vorazes é outra franquia. Me inspirou em que sentido? Porque eu parei e pensei, eu quero criar um jogo de fantasia heróica urbana, mas eu quero criar um jogo que tenha mais a base ali da mitologia cristã, porque eu estava muito inspirado nessa galera aí, judaico-cristã. E aí foi que eu comecei a desenvolver o jogo nessa linha. Aí eu tive que me questionar, muito bem, e qual vai ser o sistema? Fui para Savage Worlds, não deu certo, aí eu comecei a pensar, vou para onde? Eu desenvolvi um sistema próprio de porcentagem, não, de rolagem de vários dados. Qual o nome? Pool de dados, esqueci o nome em português agora. E aí foi que eu comecei a reparar. Aí é que a gente começa a reparar o quão importante é você avaliar como o seu jogo ele se reflete nas regras. Por quê? Porque eu desenvolvi o sistema, até um sistema legal, gostosinho, era um sistema legal, gostosinho, mas não estava encaixando na proposta. Por quê? Porque estava parecendo, assim, estava muito na pegada World of Darkness. Ou seja, um jogo de fantasia urbana, com humanos normais, ou então seres sobrenaturais, mas ainda
sem muito heroísmo, sem muita fantasia. Mais horror, né? Puxado mais pro lado do horror. Aí foi que eu disse, não, então o sistema é legal, mas não vai dar certo. Aí eu fui, né, pesquisar. A princípio, o que eu me deparei logo foi o sistema de porcentagem, que foi um sistema que eu gostei muito, joguei muito na minha adolescência. E, assim, eu cheguei e falei, não, vou tentar isso daqui. Aí eu fui no sistema de porcentagem e comecei a me basear pelo BRP, que é o Basic Roleplay, que é o mesmo do Call of Cthulhu. E aí vai para uma outra parte muito importante do processo criativo, que é você saber testar o seu jogo. É você saber, né, se o seu jogo, ele, se além de se casar com a proposta, se isso é execuível. Porque, teoricamente, ele pode casar com a proposta. Você pode falar, nossa, essas regras aqui são regras que, a princípio, me permitem um jogo bem rápido, um jogo cheio de ação, um jogo com bastante frenético, um jogo de bastante heroísmo, mas talvez isso esteja na minha cabeça. E isso é um erro que muita gente comete ao fazer jogo de RPG. Eu falo isso porque nesses últimos tempos eu tive muito contato com muita gente e uma das coisas que eu mais ouço é: eu joguei isso com o meu grupo no final de semana, deu certo, a ideia é boa. Não, pode ser boa na cabeça de vocês, mas vocês têm que ver o que as outras pessoas têm a falar. E é por isso que eu vejo muita gente se decepcionando. Então, galerinha, você precisa playtestar. E como é que playtesta? Você tem um sistema que você julga, né, abstratamente, que é o adequado ali para aquele seu propósito, seu cenário, sua ambientação. Agora você vai fragmentá-lo, certo? Em vários mini playtests para testar cada regra específica. Você vai lá, hoje eu quero testar combate. Não, hoje eu quero testar combate. Hoje eu quero testar como é que funciona os testes fora de combate, teste de perícia. Quero uma coisa mais voltada para perícia. Ou então você pega e fala, não, hoje eu quero playtestar como os jogadores se saem diante de perigos que estão no seu nível de poder. Amanhã eu vou playtestar que estão um pouquinho acima do seu nível de poder. E por aí vai. Vou playtestar o cenário. Será que a galera se diverte com o cenário? Vou me focar só na narração aqui hoje, porque eu não quero ver o sistema aqui hoje. Eu quero ver o cenário. Quero ver se a galera tá curtindo o cenário, tá comprando a ideia. Então é isso, galera. Vocês têm que playtestar. Não tenha medo de fazer playtest. Tem que playtestar, porque às vezes a ideia pode ser muito boa em abstrato, pode ser muito boa na sua bolha, mas talvez tenha algumas inconsistências que outras pessoas possam lhe ajudar a ver. Certo? Maravilha. Começou a chegar perguntas, mas eu vou colocar essas perguntas todas para o final, tá? Para a gente poder continuar, e aí na última parte a gente vai começar a responder todas as perguntas que tiverem no chat. Então vamos lá, 3 autores, os 3 cavajeiros. Quais são as dicas de game design que vocês vão dar para o nosso pessoal aqui? O que vocês podem falar? Vamos mudar a ordem agora, para o PH não ficar reclamando. Então, agora, PH, você começa com as dicas. O que você diria para quem está começando? Olha, eu diria o seguinte. Primeiro, pensa se o que você quer é criar um jogo novo ou se você quer, na verdade, trazer uma experiência de jogo que já está dentro de algum outro aí que está no mercado. Certa vez me perguntaram, olha, eu estou aqui com uma ideia de um jogo muito massa, mas eu queria pedir sua opinião. Aí eu falei, diz aí a ideia do seu jogo. Aí a pessoa falou, não, o meu jogo é futurista, tem elfo, tem orc, tem uma pegada cyberpunk, eu quero muito misturar relações de magia, tecnologia ali com grandes corporações. Eu falei, olha, existe um jogo já nessa proposta, chamado Shadowrun. Você não gostaria, será que seria interessante você ler esse jogo para verificar se ele já não supre a necessidade? Pronto, você faz esse exercício. Se você vê, né, que, olha, tem um jogo ali que é muito próximo do meu. E sabe onde isso ocorre muito? Fantasia medieval. Quando você tiver a ideia de fazer um jogo de fantasia medieval, o primeiro conselho que eu lhe dou é:
Vá até o D&D, vá ao Pathfinder, vá ao Tormenta, vá ao Orbe de Libra, vá a todos esses que estão aí no mercado, porque já tem muito isso. Depois que você vai, você se pergunta, o meu jogo, ele tem uma especificidade que justifica, não que justifica, mas que faz valer a pena eu criar um jogo novo? Aí o Vinícius chegou e disse, olha, o meu jogo é um jogo que fantasia medieval, mas que eu vou trazer elementos brasileiros, da cultura brasileira, da cultura da América Latina. Vou sair dessa caixinha europeia. Não vou sair totalmente, mas vou sair substancialmente. Vale a pena. Agora, se você quer fazer um jogo onde elfo tem treta com anão, onde os dragões vivem em suas masmorras acumulando tesouro, olha, você pode até fazer, mas assim, você vai ter um trabalho a mais quando você já tem produtos muito bons prontos, certo? Pronto, tem necessidade, então você não encontrou, pense no jogo que você quer. Qual o estilo de jogo que você quer? Estilo, seja tema, eu quero um jogo de fantasia, eu quero um jogo de horror, eu quero um jogo de investigação. Pense o enfoque que você quer dar. Olha, eu quero dar um enfoque mais narrativo, mais representativo, como diria o tio Nitro. Eu quero que o meu jogo ele seja um jogo onde as pessoas se importem em desenvolver uma história. Ou então não, eu quero que o meu jogo seja de heróis que vencem desafios, heróis que vão ganhando poder para enfrentar mais desafios e assim sucessivamente. Porque a partir daí, você vai, como mais uma vez citando o tio Nitro, você vai saber qual é o foco do seu jogo. Seu jogo é um jogo narrativista, é um jogo focado na narração, representativista, vai ser focado na representação de papéis, gameista vai ser focado ali na construir personagem para superar desafios a partir de suas habilidades, ou simulacionista, quer simular alguma coisa da vida real, uma franquia de filmes, uma franquia de séries, certo? Então você precisa sempre se fazer esses questionamentos antes de pôr a mão na massa, para você não correr o risco de fazer algo que dê muito trabalho e desvie do que seria o que você deseja de fato. Pronto. Pode. Desculpa aí, gente. Acho que agora eu me alonguei. Mas é que eu não me alonguei. É que a fala fica rapaz, tranquilo. Desculpa, de novo. Tô mutado de novo. É a chuva aqui. Mas agora diminuiu. Obrigado, PH. Marcos, o que você diria aqui para o nosso pessoal? Dá umas dicas aí. Bom, o PH ele citou vários pontos muito importantes, né? Normalmente, assim, isso não é nenhum problema da comunidade nerd ou RPGista, mas isso é uma característica das pessoas, né? O homem médio ele tem o costume de querer revolucionar tudo sem se pautar pelas coisas principais e clássicas. Basta pegar a média de leitura hoje do brasileiro, que não chega a 2 livros por ano, que as pessoas sequer sabem do que se trata, os clássicos, os grandes clássicos, as grandes referências. Trazendo isso para o RPG, o que isso quer dizer? Que você pode fazer mais do mesmo? Claro que você pode. Você pode fazer o que você quiser. A gente jamais poderia dizer à comunidade que ela tenha ou não um caminho a seguir, e obviamente não é o que estamos nenhum de nós falando aqui. Mas é muito importante que a gente entenda que quando você quer trazer algo para o cenário nacional, ou até pensando mais alto, um cenário internacional, você precisa oferecer algo que seja chamativo ou alguma coisa que esteja fora de uma caixinha que já esteja bem preenchida. Por quê? O PH bem citou um exemplo que é muito interessante. Vou contar uma passagem rápida aqui, que o PH, quando eu conheci o PH, eu fiquei muito amigo dele já, porque é uma figura extremamente simpática, muito cordial, eu gosto de gente assim. Ele falou para mim, Vinícius, eu vou te contar uma coisa, cara. Quando eu ouvi o Orbe de Libra e eu vi, é fantasia medieval, rapaz, eu fiquei assim, não vou ler esse negócio não vou baixar isso aí não. É mais do mesmo esse negócio. Ih, já tem de monte. E ele tá certo. Por quê? Porque quando você oferece as mesmas bases do teu jogo, por que é que uma pessoa, ao invés de então pegar Tormenta, Forgotten Realms, Dragonlance, vai pegar teu jogo? Sabe, você tem que se fazer esse questionamento. Você pode utilizar um monte de clichês? Pode, eles são muito bem-vindos, inclusive bem trabalhados, eles são extraordinários. Mas você precisa inserir elementos que sejam próprios, tenham uma identidade, e isso tudo tem que ter um peso. Você precisa trazer essa informação de forma clara
e que ela cumpra a função e ela tenha uma eficiência dentro da sua proposta. Porque se você não faz isso, você acaba abrindo, ou melhor, você deixa de preencher certas lacunas ou certas oportunidades como um game designer, que vai deixar o teu jogo menos atrativo, né? Claro que, assim, isso é apenas uma opinião, né? A gente sabe que isso não é uma regra. Mas a gente que tem trabalhado com game design não é simples. Gente, sistema é uma coisa extremamente complexa. Você tem que trabalhar com questões de probabilidade, estatística. Você tem que manter acesa a chama do jogo, que ele ofereça o desafio, que ao mesmo tempo não tenha arbitrariedades. Então, são todos processos que requerem muito, muito entendimento do que você está fazendo. Às vezes a gente brinca, né, que a gente vê na comunidade, toda semana tem na comunidade, nos grupos, assim, ó, eu criei um sistema revolucionário. Eu criei um sistema que vai mudar o RPG. Aí você fala assim, cara, legal, tomara que mude, mas não é tão fácil desse jeito, né? Então, todo o processo ele tem que ser feito com muita calma, muito estudo. Você precisa, sim, se cercar dos melhores clássicos, das maiores referências. Por quê? Porque são as pessoas que criaram uma raiz, são os autores, os game designers, os escritores, que criaram um padrão. E esse padrão existe, e ele é alimentado porque ele é bom, ele funciona. Evidente que a gente não tem que fazer as mesmas coisas, como eu acabei de falar, mas a sua raiz precisa beber dessas fontes. Esse é um dos pontos mais importantes a se fazer, né? E claro, a gente também não tem que achar que vai revolucionar o mundo. Eu estou trazendo um jogo novo, que esse jogo ninguém fez nada igual. Não é bem assim. A gente sabe que elementos típicos e tradicionais do dia a dia, ou as referências, por exemplo, do universo de fantasia medieval, que é um dos mais explorados, eles são bastante conhecidos por todos nós, principalmente com essa questão da indumentária, estética, cultura, comportamento eurocentrista. Então, é muito importante que a gente entenda isso para a gente não acabar não perdendo uma oportunidade legal de criar alguma coisa por um desleixo, uma falta de cuidado, uma análise um pouquinho mais elaborada de mercado. Isso tudo é muito importante. Eu faço até um adendo aqui, aproveitando esse tema, que eu sinto muita falta no mercado nacional de vermos mais contos, romances, literatura de verdade em torno das grandes obras que são criadas. Porque é aí que você cria exatamente a conexão com o teu leitor. É claro que é uma delícia você pegar um jogo de tabuleiro, um card game, um RPG para você jogar, você vai ver ali como é que funciona. As regras precisam ser claras, mas quando você cria literatura em torno disso, você dá o toque da magia do negócio. Fica aí a dica aí para meus camaradas que estão ouvindo aqui, que tem jogos incríveis. Eu já quero ler romance e conto de Kalimba e de Olegato. Olha aí, ó, intimou bonito. Eu vi que a hora que você começou a falar assim, cara, quando eu conversei com o Pedro, o Pedro começou a ficar assim, rapaz, ele vai me ferrar agora. Eu pensei isso, cara, juro, quando ele falou assim, e o PH ele tem um jeito muito engraçado, ele falou, eu posso falar uma coisa, você não vai ficar com raiva de mim? Eu falei, vou tomar uma porrada já do cara. Aí ele falou isso, ele falou assim, cara, eu fiquei muito relutante de conhecer teu cenário, mas porque eu achei que era o básico do básico de sempre, a mesma coisa, como ele falou, dragão, masmorra, aí ele falou assim, não, poxa, foi muito interessante conhecer o conceito de um híbrido, né, desse conceito do universo de fantasia medieval, com todos os plots, as características, cultura e estética do Brasil, e isso foi interessante ter esse bate-papo com ele, muito legal. Nossa, bacana. Bom, e agora a gente vai falar uma coisa realmente também, já que a gente está falando sobre essa coisa de se basear em coisas que já existem, o Daniel vai falar, né, de você, e assim, eu fiquei, o Kalimba é o único dos que eu li até agora, né, eu li o Fast Play, e eu me lembro que eu fiquei maravilhado com o Kalimba, com o que eu li, e assim, naquela coisa, quando chega o resto, né, quando chega o resto, quero saber mais, como é que é aquele povo águia lá. Então, Daniel, conta aí pra gente agora quais são suas dicas de game design pra galera aqui. E daqui a pouco a gente vai começar a responder a pergunta. Então, eu gostaria de abordar alguns pontos, mas primeiro eu vou trabalhar em cima do que o pessoal já falou, né? E eu reforço absolutamente tudo que eles falaram, né? Você tem que ter algum diferencial, e lembrando que quando você cria o seu próprio sistema, você
você está gerando ali um filho, é uma coisa que você vai se apegar a ele, entendeu? Você vai ter muito carinho pela sua criação. Mas a partir do momento em que você quer levar isso para outras pessoas, você tem que pensar que aquilo se tornou um produto. E um produto precisa de um motivo para ser comprado. Se você quer que as pessoas acessem, que comprem, joguem o jogo, você precisa estar oferecendo experiência para elas, uma experiência que elas querem ter e que elas não podem ter em outros lugares, né? Ou pelo menos não com tanta facilidade. Então, você tem que pensar como as pessoas vão enxergar aquele seu produto. Você não está mais fazendo um jogo para você. Certo? É claro que você tem todo o direito de se divertir, de colocar coisas que você acha interessantes ali, mas sempre pensando no seu público-alvo. Essa é a diferença de quando você escreve para si mesmo e quando escreve para outras pessoas, né? E eu acho também muito interessante que o Vinícius ele tem o de criar uma história ao redor dessas notícias, né, que está colocando ali no seu site, que é de fato a apresentação da proposta do teu cenário, certo? Claro que dá para você fazer um sistema sem cenário algum, mas todos nós aqui trabalhamos com sistemas e cenários. Então, para você colocar, ou melhor, vamos pensar assim, que o sistema ele é basicamente o esqueleto do seu cenário, tá? A partir do sistema que esse cenário vai começar a se mover, que ele vai se tornar realmente jogável, né, para os consumidores, para os leitores, para que sem tudo que está ao redor, aquilo ali não tem muito sentido. A beleza em si está no cenário, né? Então, quando você coloca o seu cenário na jogada, você tem que pensar que aquilo vai ser lido e é uma espécie de literatura, porque tem que entreter, também tem que entreter, não é simplesmente passar informações. A pessoa não quer ter a mesma experiência, ao ler o seu cenário, de estar entrando numa Wikipédia e lendo a respeito lá da raça X que você criou, entendeu? Os elfos têm isso aqui. Pronto, acabou. Não pode ser um negócio cru dessa maneira, né? Então, você tem que ter alguma experiência, uma pegada mais literária quando você descreve o seu cenário, né? Porque se aquilo não for interessante, o contrário de interessante é chato, né? Vai ser absolutamente chato. E as pessoas querem ter, pelo menos assim, de todo o feedback que eu recebo do Kalimba, o pessoal comenta bastante que é um livro, é entretenimento que eles estão lendo ali, eles se divertem ao ler o livro, né? Mesmo que não estejam jogando, só de acompanhar aquela história que vai sendo construída ali dentro do livro, eles já se sentem satisfeitos e dá vontade de jogar, entendeu? Você tem que mostrar que a sua proposta, aquela experiência ali, vale a pena, e ela é realmente divertida, e você tem que vender o seu cenário ali dentro do livro. Vender o seu peixe. Então, né? Isso é exatamente isso. Então, a apresentação é tudo. E aí entram outros fatores que eu também acho muito importantes, que são a estética, né? E a familiaridade com o que o leitor já conhece. Então, Exato. Vamos lá. A estética é o seguinte: você está apresentando ali o seu cenário, mas como que você vai fazer isso e dar uma cara nova, uma cara própria para o seu cenário, né? Mesmo que você já esteja
apresentando coisas que o pessoal já conhece. Você está trabalhando com a fantasia clássica, né? Está trabalhando lá com os anões, está trabalhando com os elfos, mas como que você vai apresentá-los naquele universo? E isso inclui a linguagem que você vai utilizar para descrever aquilo, certo? Então, digamos que você esteja trabalhando com elfos e anões num cenário inspirado no Brasil. Vamos lá, inspirado no Brasil. Então, você vai usar uma linguagem diferenciada, né? Uma linguagem que não seria utilizada, por exemplo, num RPG nórdico, né? Baseado na cultura nórdica. Então, você tem todo um vocabulário que é legitimamente brasileiro e que você pode colocar ali, deve colocar ali, para transmitir uma vibe, né? Trazer essa essência brasileira para o teu jogo. A mesma coisa eu fiz com o Kalimba, né? O Kalimba, ele é um sistema que é um cenário que usa um vocabulário bem diferentão ali no meio, mas que é muito familiar para nós brasileiros, e o pessoal, quando lê aquilo, até dá gargalhada, né? Porque ele não apresentado de uma forma toda formal, né? Certinha. Estou apresentando assim, é quase uma conversa entre amigos, né? E de forma que o leitor ele se sente em casa, mesmo que ele esteja explorando um universo novo. Então, o vocabulário que você utiliza também é muito importante. Você tem que pensar nos mínimos detalhes. É claro, isso aí em etapas mais avançadas do desenvolvimento do seu jogo, né? Você não vai ficar pensando em coisinhas de estética logo no começo, porque você precisa de uma estrutura básica para poder trabalhar. Mas a estética, para mim, é uma coisa muito importante. Ela dá cara para o seu jogo, dá alma para o seu jogo, né? E também tem a questão de... Desculpa, eu não sei se eu estou me alongando demais, mas uma coisa que eu queria comentar e que os outros podem explorar mais é que, embora você tenha que inovar no seu jogo, você também não pode deixar de lado o que o jogador já conhece, as experiências dele e as coisas que são boas nos materiais que ele já conhece, de forma que você sempre esteja criando um link entre a novidade e o que o jogador já conhece. Faça referências, muitas referências, não tenha medo de explorar aquilo que já funciona, né? Não queira criar, sei lá, quer botar uma nova língua ali no seu RPG, cara. É uma coisa muito complicada e, sabe, as pessoas não querem ter que estudar a fundo como se elas estivessem estudando pro Enem para poder jogar o teu jogo. Então, assim, faça as pessoas se sentirem em casa quando estiverem lendo jogando o teu jogo, entende? Perfeito, obrigado, Daniel. Gente, estamos entrando na parte final aqui, então vamos responder algumas das perguntas. Eu vou pedir que vocês sejam rápidos, porque eu quero que vocês se despeçam adequadamente, inclusive, e a gente tem outra transmissão em seguida. A primeira, Snow Shovel, ela está perguntando para o PH se na sua infância você gostava de escrever. Sim, eu gostava de escrever, assim, muitas, assim, eu ficava imaginando, né, que um dia eu ia publicar histórias em quadrinhos e romancinhos. Eu ficava escrevendo várias historinhas, assim, durante um certo período da minha infância, não toda. Mas na adolescência eu escrevi mais. Eu escrevi mais RPG. Eu lembro que naquela época eu escrevi... Nossa, eu vou me denunciar. Eu escrevia em caderno, porque não tinha computador. Ia na máquina datilografar, criava um bocado de clã para Vampiro à Massa. Cara, eu escrevia muito, muito, muito. Bacana, bacana. A Elaine de Oliveira, ela fez duas perguntas. Uma eu achei curiosa. A primeira é, vocês gostam de modificadores? Vocês gostam muito de modificadores? Achei interessante. Eu não sei o quanto o sistema de vocês trabalha com isso. Vamos lá. Olha, eu na verdade, assim, eu gosto muito de sistemas que sejam fluidos, né? Eu gosto de que o jogo ele rode, ele aconteça, que o sistema, para mim, ele é muito, assim, como uma ferramenta de
suporte. Então, o sistema ele tem que te dar um suporte. Isso no caso da criação do Orb de Libra, que inclusive eu utilizo o Old Dragon como sistema base, e eu criei um hack ali em cima dele para a gente trabalhar com algumas peculiaridades para trazer toda a atmosfera para o sistema. Eu não gosto de sistemas que compliquem demais ou que tomem muito a atenção dos jogadores. Eu prefiro que a interação, a dinâmica, o jogo entre as pessoas, mesmo a proposta da criação e desenvolvimento da história coletiva, aconteça de forma mais fluida. Então, assim, os modificadores ou regras, ou enfim, qualquer elemento desse, eu prefiro que eles sejam o mais fluidos e eficientes possíveis, sem que tomem tanto tempo da jogatina. Beleza. Mais alguém quer responder essa? Da mesma maneira, eu também não curto muito o lance dos modificadores, porque eles são... Assim, primeiro que eles são uma coisa de D20, né? São uma peculiaridade ali do D20, que tem o valor 20 e o seu modificador é mais 4, entendeu? E eu não tive saco para isso, não. E a propósito, o próprio mais 2d6 também não tem muito disso. Então, assim, o seu atributo ali é o que você vai somar no teste. O valor do seu atributo é o valor que você soma. Então, já é uma coisa mais direta. E tem muito mais para falar sobre isso. Beleza. Vamos passar então. Porque o D20 sempre nunca trabalhou com os números diretos, né? Seu atributo é 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. A última interessante também da Elaine. Como foi para vocês o início da narração? O início da narração, eu acho que vou chutar aqui para todos nós, foi igual 99% dos RPGistas, que é o cara que precisa virar mestre porque ninguém no grupo quer mestrar, mas todo mundo quer jogar. No meu caso, foi mais ou menos isso também, porém eu sempre me apaixonei pela ideia de criar as histórias porque eu gosto muito de criar, de inventar, de contar algum elemento, né? Então eu acabei assumindo o papel de mestre e eu prefiro muito ser mestre de mesa, acho que é uma função muito legal, não por você dominar o jogo, mas pelo contrário, para você propor a ideia, para você propor a dinâmica, até porque é responsabilidade de todos os jogadores criarem a história. O mestre que vai para a mesa de jogo jogar com a galera, se ele chega com uma proposta completamente pronta, ele está perdendo a oportunidade de fazer com que o jogo seja completamente dinâmico, extraordinário, inovador. Eu acho que isso é a grande graça do negócio, por isso eu sempre adorei ser narrador. Eu entrei nesse lance de mestrar, realmente foi por necessidade, mas ao contrário de você, eu não tinha um grupo querendo jogar. Eu era um cara querendo mestrar e sem grupo para jogar. Cara, então, que raro, rapaz, olha só. Assim, fui apresentado ao RPG, né, e achei, que ideia maravilhosa. Eu tenho um monte de ideias loucas aqui que eu queria colocar para jogo. Não quero escrever um livro a respeito de cada ideia maluca que eu tenho. Então vamos jogar RPG. E os meus colegas me apresentaram, mas eles mesmos não tinham interesse em RPG, né? Então eu tive que apontar uma arma para todo mundo e jogar o povo. E depois disso, depois da minha primeira sessão de RPG, eu fiquei um bom tempo sem jogar, por falta de grupo mesmo. Aí eu descobri a maravilha que é o RPG online, né? Aí eu comecei a jogar via Skype com o pessoal. Comecei a jogar Tormenta, foi a minha primeira campanha mesmo. Né? Jogar não, mestrar. Assim, eu comecei a jogar como jogador mesmo há pouquíssimo tempo. E minhas primeiras experiências foram tenebrosas. Só de uns tempos pra cá que eu realmente tô curtindo as sessões. O pessoal tá me convidando aí pra outros playtest, eu tô gostando. Mas minhas primeiras experiências, assim, com colegas meus mestrando, né, presencialmente, meu Deus do céu, o negócio foi esquisito. Aí eu saio daí que eu vou mestrar, que o negócio tá estranho.
E aí eu sempre tive uma preferência também pela narração. Também pelos mesmos motivos. Eu gosto de me surpreender com as escolhas dos jogadores, né? Não é que eu queira empurrar a goela abaixo ali uma história, é que eu realmente gosto de estar observando ali aquela dinâmica. E eu prefiro ser o universo do que ser o protagonista desse universo, entendeu? Bem, narrar pra mim foi muito natural. Eu comecei a jogar um dia e no final da sessão falei, nossa, eu quero ser mestre também. E assim, e aqui vai uma dica para até perguntar aqui, dica para narrador iniciante. A dica é a seguinte: narrador, mestre é jogador como qualquer outro. Não precisa de curso, não precisa de experiência. Tudo que você precisa fazer é só pegar o RPG que você quer mestrar e ler. Só isso, cara. Não tem segredo nenhum. Não tornem ser mestre como algo santo, como algo excepcional. E foi assim que eu encarei desde o princípio. Estamos aí. Bom, gente, nós estamos nos últimos minutinhos aqui. Lembrando, como meu amigo Rodrigo falou agora para mim, essa transmissão vai ficar aqui no Twitch por 15 dias e ela ainda vai ficar também guardada lá no YouTube, no canal do Dia Nacional do RPG. Acredito que vocês tiverem outras perguntas, podem fazer lá, de vez em quando os 3 autores poderão responder. Então, agora o que eu vou pedir rapidamente é que cada um dê o seu contato rapidinho para quem quiser entrar em contato aí, falar alguma coisa, e a gente encerra isso aqui. Daniel certo. E Agabaixo tem uma mensagem ali. Vocês podem entrar em contato comigo através do meu Facebook, né? Só pesquisar lá Daniel Pirraça que você me acha fácil. Também tem o Instagram do Kalimba, né, que é kalimba.rpg. Vocês também me acham fácil no WhatsApp. Perturbar. Sei lá, sou bem acessível. Se quiser bater um papo, chega aí que a gente troca uma ideia. E vão lá no Catarse do Kalimba, pelo amor de Deus. Rapidinho, Marcos, manda aí. Gente, obrigado mesmo pela oportunidade. Muito bom falar com essas feras todas aí. Conheçam o Orbe de Libra RPG, né? Eu acho que é uma proposta que foge da caixinha, que traz novidades, traz ideias diferentes, né? Estética, cultura, indumentárias, características, a própria linguística que o Daniel falou muito bem. Tudo isso está atrelado ao universo que eu tenho criado. Então, muito obrigado, inclusive, por todo mundo ter apoiado o projeto. E é isso, né? Só aproveitando rapidamente aqui, o Madruga da Orgon RPG perguntou, né, pra gente, né, se a gente acha que tem que ter tudo criado ali, tem que estar tudo preenchido. Não tem, cara. Você tem que deixar todo mundo criar e desenvolver dentro do cenário. Essa é a grande parte do RPG. Mestres e jogadores são criadores. Um abraço e muito obrigado. PH, rapidinho aí, manda aí. Ok, gente, aqui é PH Autarquia do Clube do XP. Muito obrigado por ter estado aqui. Lembrando que hoje abre, né, o Fast Play do Legado, está disponível no Dungeons para ser baixado. E teremos hoje também, lá no Clube do XP, uma mesa de Cidade Invisível para o Legado, já para a gente comemorar. Então vão lá no Clube do XP também, curtam o vídeo, assistam o vídeo e vão baixar lá também o seu Fast Play de O Legado. Beleza. Para todo mundo que assistiu, muito obrigado. E lembrando que o Dia Nacional continua. Valeu, gente. Senhores, um abraço. Foi ótimo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Segue o jogo. Prepare-se para a imersão. Dix Studio. Oi. Só um instante, a gente vai passar o teaser agora. Vamos lá. Não? Tá passando. O eclipse rasga os céus. O prelúdio do fim se aproxima. As sombras
tentam tomar o mundo da humanidade. Desperte o seu legado e exploda a centelha divina que há em si. Mostre o verdadeiro herói que há em você.